Jesus, nosso Mestre, sentindo a presença da espiritualidade amiga, os benfeitores queridos, que já prepararam este ambiente, para que aqui, quando chegássemos, pudéssemos receber toda esta vibração de amor que aqui sentimos quando adentramos a esta casa. Nos envolva, Senhor, com o seu amor, com a sua luz, e que nesta noite, ao ouvir o Evangelho de Jesus, Evangelho este que por ele foram praticados quando aqui esteve entre nós, que nós possamos compreender, mas levarmos para o nosso dia a dia e assim fazermos a nossa caminhada evolutiva. Nos envolva, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui conosco André Carvalho, atuante do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade vizinha e amiga de Votuporanga. Pedimos a todos que envolvam o palestrante nas mais doces vibrações de paz, de amor, de carinho, para que ele se sinta à vontade e com seu texto, com a sua fala evangélica, possa tocar profundamente os nossos corações e que saiamos daqui abastecidos e iluminados para o nosso dia a dia, para o nosso enfrentamento cotidiano. Com você, André. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer retornar à casa Vida aos Aflitos. Faz muito tempo, né, que eu estive aqui a última vez. E parece que toda vez que eu venho, parece que está melhor, né? Vocês estão aqui sempre aprimorando. Isso é uma coisa muito boa. É um prazer retornar a Fernandópolis, né? E esta noite nós vamos pensar, refletir um pouquinho sobre algo que está muito comum, os nossos relacionamentos, né? No nosso dia a dia. Às vezes a gente vem na casa espírita e fala, vai falar sobre o Evangelho, né? Sim, nós vamos falar sobre o Evangelho. Porque os ensinamentos que nós obtemos na casa espírita têm que ter um fundo religioso, que é a tríplice, né? Modalidade da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Então, relacionamentos tóxicos é o que nós vamos refletir na noite de hoje. Para iniciar, nós temos primeiro que fazer uma análise, né, do que nós vamos falar, sobre o que nós vamos refletir nesta noite. E relacionamentos tem várias modalidades, mas em síntese tem dois tipos de relacionamento: os saudáveis, né, os sãos, né, os agradáveis, em que nós, nesse caso, nos sentimos acolhidos, protegidos, amparados. Quando nós encontramos uma pessoa com qual nós temos um bom relacionamento, o que nos vem geralmente? Alegria. A gente se alegra com a pessoa do qual nós encontramos e temos um bom relacionamento. Quando a gente vê alguém que passa na rua, né, e você dá uma buzinadinha, e a pessoa dá uma olhada e abana a mão alegre pra gente, né? E a gente abana a mão também. E a pessoa faz assim, ô querido, tá? Dá um bem-estar na gente. Estou certo ou estou errado? Isso realmente acontece. E quando você vê alguém que está passando também pela mesma rua, mais um pouco adiante, no quarteirão da frente, aí você vê alguém que está saindo do coisa, está saindo do estabelecimento comercial, você dá uma olhada, você até faz de conta que olha até para o lado contrário para não ver a pessoa, para ela não te ver e você não vê. É a segunda forma que nós vamos ver hoje os tóxicos. Então, aquele que nós vemos e nos alegramos, e aquele que nós vemos e não nos traz nenhuma sensação boa, né? E é isso, né? A outra forma de relacionamento. É um vínculo que prejudica uma ou ambas as pessoas envolvidas, né? Porque às vezes no relacionamento tóxico é o sujo e o mal lavado, né? Então um é ruim e o outro também é, mas eu vou judiar dele, mas eu vou devolver para ele, mas ele vai. E nesse relacionamento os dois estão machucados, os dois estão feridos, os dois estão
destruídos na caminhada, mas continuam, mas ele fez isso, da próxima vez que eu puder, eu vou devolver para ele, sem duplicadamente, o prejuízo que ele me deu. E isso estamos sempre caminhando em prejuízo, ambas os envolvidos no relacionamento. Então nós temos que aqui fazer uma reflexão. Nós já vimos o que é um relacionamento, a gente deu uma ideia do que é um relacionamento saudável e o que é um relacionamento tóxico. Mas nós não podemos perder de vista, as nossas expectativas em relação às pessoas com as quais convivemos. Porque todos nós temos expectativa, Ele tem expectativa de receber uma promoção do chefe, ele tem expectativa, de que a gente vai no centro e vai tomar um passe e vai se sentir melhor, A gente tem expectativa com o marido, com a esposa, com os filhos, A gente tem expectativas com as pessoas que convivem conosco. Mas tem muita expectativa em relação ao outro, pode gerar frustrações e ansiedades. Aquele filho difícil, que você está sempre demandando de você um cuidado, uma atenção, e você começa a querer, ele não vai à escola, ele falta aula, mas você querer que ele seja o melhor aluno da sala de aula, e ele não gosta de estudar de jeito nenhum, vai virando muita briga. Então você tem que entender que você vai ter que ficar pegando no pé dele, porque ele é difícil, mas se ele formar, já alcançou alguma coisa, Ele terminou o colegial, já fez alguma coisa por parte, Porque se a gente der muita expectativa em relação aos nossos relacionamentos, às vezes a gente pode se frustrar bastante, E essas frustrações, muitas vezes, não nos traz benefícios, porque gerando, quando a gente quer muito algo de alguém, a gente espera algo de alguém muito grandioso, gera uma cobrança exagerada em relação à pessoa. Então a gente começa a ficar como que sufocador da pessoa com qual nos relacionamos. Eu quero que ele faça isso para mim, ele chegou e me cumprimentou, mas ele não deu aquele cumprimento. Ele falou: André, boa noite. Eu queria que ele viesse, que ele me abraçasse, que ele fizesse isso, e que ele buscasse água para mim, ver se a cadeira está boa. Eu começo a sufocar com as minhas expectativas em relação ao outro. E isso é saudável? De modo algum. E nós às vezes fazemos isso? Sim. Às vezes nós queremos que as pessoas façam para nós o que às vezes nós não estamos dispostos a fazer para o outro. Continuando o nosso pensamento aí. Mas não temos expectativa alguma em relação ao outro, gera frieza, distanciamento e desinteresse. Se eu não tenho interesse nenhum no Luiz, o Luiz não pode me dar nada, o Luiz não me ajuda em nada, o Luiz, eu chego, o Luiz me pergunta: oi, André. Oi. Você está bom? Razoável. Eu não tenho expectativa nenhuma com o Luiz, não quero nem tratar ele bem, porque eu não tenho expectativa nenhuma. Isso é ruim? Sim, porque gera frieza, distanciamento e desinteresse. E nós temos que ter empatia com todas as pessoas. Nós devemos tratar bem a todas as pessoas. Eu nunca morei aqui em Fernandópolis, eu acho que eu não fui na casa de ninguém que está aqui. Eu fui na casa de alguém, vai que eu estou esquecendo? Não, ninguém levantou a mão, doeu uma. Não estive na casa de ninguém. Mas eu acho que a gente já ouviu alguém falar isso no nosso meio familiar. Você está falando que é fácil conviver com ele, porque você não mora com ele. Porque se você morasse com ele, você ia ver como que é. Você já ouviu isso também aqui em Fernando? Tem um monte de gente balançando a cabecinha. E é comum, porque nós geramos expectativas em relação às pessoas que convivem conosco também, mas aí, quando a gente conhece a pessoa, a gente vai acabando ficando meio frio. Não precisa cumprimentar o familiar, porque ele está comigo todo dia. Eu não vou levantar de manhã e vou ver que a minha mesa da esposa deixou um café, pôs aquela toalhinha rendada para mim, para tomar um café, cortou o pão, deixou o pãozinho lá, já passado manteiga, que ela fez está quentinho e tal. Faz isso todo dia, poxa, não precisa nem agradecer.
precisa agradecer os familiares, né? Às vezes o marido chega cansadão em casa, né? E por que ele está cansadão? Ele não liga muito, né? Para chegar e falar, nossa querida, como a casa está cheirosa, né? Que beleza! Porque isso, sem sombra de dúvida, vai alegrar o dia da esposa. E tenhamos certeza, nós que somos casados, uma esposa alegre, meu amigo, já está 80% do dia ganhado, né? Porque a esposa é o cerne do lar. Então, isso não quer dizer que elas também não têm que tratar a gente bem, sem sombra de dúvida. Mas se nós queremos estar com um bom relacionamento, temos que primeiramente pensar como estamos lidando, né, com o nosso relacionamento com as pessoas. Por isso, o que temos que ter em todos os relacionamentos? Equilíbrio. Em tudo é a chave. Porque se eu ficar muito frio em relação às pessoas, eu começo a tratar de qualquer jeito. Se eu começo a gerar muita expectativa em relação ao relacionamento, eu começo a ficar muito cobrador, começo a cobrar demais. Que aí começa a sufocar. Algo que era legal, começa a não ficar tão legal assim. Então, acharmos o equilíbrio, né, nos nossos relacionamentos. E algumas ponderações nós temos que ter para vermos como são os nossos relacionamentos. Cada um pensa para si, né? A gente tem que pensar para a gente. Porque a primeira coisa quando a gente está na palestra espírita, né? Se a gente está aqui na frente, a gente está olhando para vocês. Vocês todos estão olhando para mim, mas eu estou olhando para vocês. Então, geralmente a gente está falando alguma coisa. A pessoa, ela faz isso de errado e tal. Geralmente a gente vê que alguém dá um toquinho no que está do lado, né? Mas esse toquinho, às vezes, tem que ser na gente mesmo. Porque analisar se eu não estou fazendo. Como que eu estou procedendo? Eu. Não do lado, porque o do lado a gente sabe até, né? Se perguntar assim, você tem algum? Fala a Patrícia, minha esposa. Pode, você conhece algum defeito do André? Nossa, né? E às vezes eu não vou nem concordar com ela, eu vou achar que não. Mas eu tenho bastante defeito. Então nós temos que olhar, sem sombra de dúvida, para nós. Quais são essas premissas de ponderação? A única pessoa, com certeza, que podemos e devemos melhorar somos nós mesmos. Não adianta eu querer mudar ninguém. Não adianta eu ficar cobrando ninguém. Mas eu posso dar uns toques. Sim, devemos dar um toque para a pessoa melhorar, né? Mas quem nós temos certeza que podemos mudar mesmo, somos nós mesmos. E quando a gente quer, a gente muda. Quando a gente tem interesse em alguma coisa, acende em nós a vontade, e a vontade é algo poderoso no nosso dia a dia. Porque quando a gente quer, parece que não tem problema. E se tiver problema, a gente vence o problema. Se tiver dificuldade, a gente sobrepõe a dificuldade. Por quê? Porque nós temos o interesse e devemos ficar atentos, porque se tem alguém que inequivocamente nós podemos mudar na presente encarnação, sou eu. O outro eu não sei, mas eu posso mudar. Com certeza. E não só isso. Podemos contribuir enormemente para o aprimoramento dos outros. Mas você falou que não pode mudar. Com certeza eu posso mudar a mim mesmo, mas eu posso ajudar sobremaneira. Como? Com o meu exemplo. E isso é muito difícil, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas na hora de fazer a gente não faz. André, não seja egoísta, né? Não seja orgulhoso. Chega lá, né? E olha as pessoas que te rodeiam igual a você. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Aí você está lá na fila, né? Do banco, e você vê que a fila, você olha, você está com o número lá, 214, e está chamando o 197. Você fala, nossa, 214, não, vai demorar isso aqui. Puxa vida, e tal. Mas por que está vendo? 214, tanta gente nesse banco, caramba, parece que todo mundo tirou o dia para vir hoje aqui. Aí chama o idoso. Aí você fala, esses velhos estão fazendo o que no banco, gente? Né? Tem
Aí atendeu, vem, sai, né, com aquela dificuldade e tal, e o outro escorando, e quando. Aí fala, agora vai lá mais um. Outro velhinho, chama outro idoso. Meu Deus do céu! E você está quietinho lá, né? Mas dentro você está. Se bobear, você começa até a maldizer os velhinhos. Ele não morre, prendesse, é que fica no boca. E somos nós mesmos. Porque a gente fala, sabe que é certo, mas na hora de fazer, às vezes a gente titubeia, a gente não faz mesmo, né? Quando a gente quer realmente melhorar, a primeira pessoa que nós temos que cobrar, nós mesmos. Não nos esqueçamos disso. E tem mais: paciência, compreensão e desejo de ajudar também é caridade. Porém, se estamos nos desequilibrando em demasia, redobrar a nossa vigilância. Porque às vezes eu quero ajudar, mas a hora que eu vejo qualquer probleminha do outro, eu já perco a paciência. Às vezes eu pergunto para a esposa, bem, então coisa assim, e ela, em vez de responder a minha pergunta, ela responde com uma pergunta. Ela fala, por que você está falando isso? Aí você já se desequilibra, não quero mais saber. E aí está instalada uma rusga, né, entre nós. E isso eu estou falando no caso marital, mas no nosso relacionamento de trabalho, no nosso companheiro da casa espírita, porque às vezes, pessoal, a gente começa a cobrar dos outros demais, mas a gente tem que retomar. Nós temos que olhar como nós temos agido. Eu venho na casa espírita? Venho, mas faz 20 anos. O que você vem fazer na casa espírita? Eu venho assistir a palestra e tomar uma frutificada. E vou tomar um passe também. Para quê? Para estar bem. Para quê? Para eu poder viver a vida bem. Na verdade, nós estamos vindo na casa espírita para estarmos bem de verdade. E o bem de verdade é quando nós estamos bem, mas nós estamos a fazer também o bem. Por isso, paciência, né, com as pessoas, compreensão com as pessoas, que é uma modalidade também de caridade. Bom, nós vimos aí então algumas premissas iniciais dos relacionamentos. Eu vou trazer para a gente uma demonstração, pessoal, é só assim, hipotético, tá? Se você começar a encontrar no seu algum relacionamento que você vai ver que acontece isso contigo, é só uma hipótese, né? Para a gente ver se a gente está num relacionamento tóxico. Eu acho que alguém vai encontrar mais de si. Vamos lá. Iniciamos. Se você está no relacionamento com alguém e você vê que a pessoa nunca te apoia em nada, você fala, nossa, eu acho que eu vou arrumar um emprego novo. Vamos ver se você para lá, né? Você não para em serviço nenhum, falta o apoio, né? Falta o apoio. Só isso? Não, tem mais. Críticas disfarçadas de elogios. Você chega e fez um penteado novo, cortou Chanel, né? Fez escova e veio todo contente para o centro espírita com aquele cabelo, né? Feito com Chanel e tá aí ficou bonito, né? Mas faz para ser humano também esse penteado, né? E dá uma risadinha. O que é isso? Crítica disfarçada de elogio. A gente ouve geralmente as pessoas fazendo esse tipo de comentário com a gente, né? A gente ouve. Mas às vezes a gente faz também? Faz também. Isso é indício de estarmos num relacionamento tóxico. Para por aí? Não. Nós comunicamos com as pessoas agressivamente. Isso é relacionamento tóxico. Mas eu não faço isso sempre, só quando eu estou mal. Certo? E que dia que você está bem? Porque a gente tem que pensar que se eu trato a pessoa mal, agressivamente, eu estou dando brecha para a pessoa o dia de amanhã também me tratar agressivamente. E será que eu vou gostar? Né? Vamos pensar nisso. É legal quando a gente nos trata agressivamente, uma comunicação agressiva conosco? Se nós estamos relacionados com alguém e brigamos frequentemente, muita briga,
Sinal de um relacionamento tóxico. Contato com a pessoa que gera ansiedade e medo. Quando você vê aquela pessoa, em vez de te dar uma alegria, te dar um bem-estar, te dar um contentamento, te dá ansiedade e medo. Você está com essa pessoa num relacionamento tóxico. Mas, sim, não há reciprocidade de afeto. Você trata a pessoa bem e a pessoa não te trata bem. Você faz assim um diferencial para a pessoa, mas não tem contrapartida. Você está num relacionamento tóxico com essa pessoa. Ciúme possessivo. Tem ciúme, a gente geralmente pensa em marido e mulher, mas pessoal, tem ciúme possessivo de amigo. Você encontrou com um amigo, né? E na cidade falou, vamos tomar alguma coisa ali, vamos tomar um café. Você foi tomar um café. Depois você conversando com o outro, encontrei o fulano na cidade, nós tomamos um café junto. Em vez de falar, gente, como é que ele tá? Aí você tomou café com ele? Tomei. Onde você tomou café? Lá na lanchonete, assim. Caramba, você nunca saiu para tomar um café comigo? Deixa estar, senão você não gosta muito. Relacionamento tóxico, porque na verdade nós estamos com ciúmes de posse. E em verdade, meus amigos, ninguém tem posse de ninguém. Em verdade, não temos posse de nada. Tudo que nós temos na presente encarnação, em verdade, nos é emprestado. Sequer com a aliança de casamento, geralmente o pessoal até tira, né? Na hora do velório, tira, porque se vê que está enterrando com a aliança, pode ser que no dia de manhã ele vai entrar, estourar o sepulcro dele lá para roubar a aliança dele. Até isso nós não levamos. Então, ciúmes possessivo é uma modalidade de relacionamento tóxico. Eu gosto da pessoa, a pessoa é meu amigo e nós até nos damos bem, mas eu quero controlar. Fulano, você vai fazer isso, você vai fazer assim, você tem que ir desse jeito, porque roupa você for. Nós começamos a controlar excessivamente. Vamos entrar num relacionamento tóxico com essa pessoa. Eu gosto dele, mas ai dele se ele não corresponder às minhas expectativas. Eu ameaço até. Relacionamento tóxico. Desvalorização. Eu trato a pessoa meio no bico da bota. Geramos relacionamento tóxico. E desrespeitar alguém reiteradamente. Eu não estou dando muito valor à nossa amizade, ao nosso contato, eu vou tratando ele de qualquer jeito. Reiteradamente eu trato ele ou ela de qualquer jeito. Nós estamos num relacionamento tóxico. Mas verificamos, né, que temos a tendência de atribuirmos, quase sempre, a culpa ao outro. E o diálogo franco e pacífico é um bom recurso para harmonizarmos o relacionamento. Então, se eu estou num relacionamento que não está indo bem, está desgastado, gera problema, de vez em quando a gente dá até umas briguinhas, não está legal. Pare, pense no relacionamento que vocês estão tendo e analise, né? Quais são os pontos que precisam melhorar nesse relacionamento. Porque, em verdade, todos nós, né, temos as nossas frustrações com tudo, né? Porque a gente pensa que vai fazer o aniversário de 15 anos, eu quero dançar um baile, e eu quero que corte o bolo, e depois a gente vai idealizando, né, as coisas que eu quero que aconteça no meu aniversário de 15 anos, que é uma festa. Mas a gente começa a fantasiar demais. Desculpa. E essa fantasia que nós vamos criando vai nos gerando uma certa frustração. Eu quero que faz isso, mais disso, eu quero que faz aquilo outro. E a gente vai criando. E às vezes a festa foi maravilhosa para todos os convidados. Teve comida boa, o pessoal se divertiu, a música estava legal, né? Estava tudo certinho. E mesmo assim, você não ficou feliz. E gastou um dinheirão com essa festa. Por quê? A gente vai criando muita coisa em cima das nossas necessidades. Então, às vezes, observarmos, né, que no nosso relacionamento, às vezes eu posso fazer até um certo limite. Tá aquele limite para lá, eu não consigo melhorar.
eu tenho que ver até onde é esse limite. Porque se eu ver que não tem condição da gente dialogar, por isso que tem aí o comentário, né? Que nem sempre é possível, porque às vezes a pessoa, eu vou aberto a conversar sobre o relacionamento para a gente melhorar, mas a pessoa com qual eu vou conversar, ela não quer mudar. Ela não, e só ela tem razão, você não tem razão em nada. Não vai dar certo. Não vai chegar numa melhoria de relacionamento. Por isso nós temos que ter a lucidez, que às vezes nós vamos buscar a conciliação para melhorar o relacionamento com as pessoas, mas não vamos encontrar a verdade, o alcance, né, daquilo que nós estamos procurando. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec, né, o meio prático e eficaz de se melhorar nessa vida. E os Espíritos respondem de maneira bem direta: conhece-te a ti mesmo. Vejamos que ele pergunta lá um meio prático e eficaz, quer dizer, não é tão difícil a gente alcançar, porque ele é prático, mas ele tem eficácia de melhorar nessa vida, de eu ser um André melhor nessa encarnação do que eu fui na encarnação anterior. E a resposta dele é: conhece-te a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso? Porque nós, meus amigos, estamos com os nossos olhos, todos nós, voltados para fora. Nós olhamos o nosso redor. E é fácil da gente entender, às vezes, que nós nos perdemos com esse olhar. Eu vou dar um exemplo aqui que, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Não precisa responder com voz, é só pensar, não precisa nem levantar a mão, porque você fala assim: você conhece alguém que é orgulhoso? Aí a gente para um pouquinho, cara, fulano, Beltrano, nossa, é verdade, tem um outro também, né? A gente conhece os 4, 5. Você conhece alguém que é sovina, né? Só para ele, nada para os outros, tudo você conhece? Ah, conheço, tá. Eu vou fazer um outro que vocês devem conhecer. Pessoal, só pensa, tá? Não fala não. Vocês conhecem alguém que é fofoqueiro, né? Que gosta de fazer uma intriga? Você fala: meu Deus do céu, meu pai vai lotar, tem fulana, Beltrana, Cicrana, o governo, e a gente enumera, né? Pois bem, de qual desses 3 que tem defeito você se encaixa? Não, eu não sou orgulhoso, eu não sou sovina, e eu não sou fofoqueiro também. Eu só relato os fatos que eu sei, mas eu não sou fofoqueiro, né? Então a gente acha sempre desculpa, mas para o problema do outro, a gente quer logo que a pessoa seja martirizada, e isso não nos contribui para esse ponto aqui. Conhece-te a ti mesmo. Porque a gente tem que encontrar os pontos negativos que nós temos em nossa personalidade e não somente conhecê-los, melhorar o nosso jeito de ser. E para por aí, não. Por isso, temos sempre um olhar voltado para nós. Quando a gente vê alguém fazendo algo de errado, a gente fala: ó, fulano fazendo errado. Para um pouquinho e pensa: se eu tivesse na condição dele, como eu teria feito? Porque às vezes a gente não para pensar nisso, né? Qual seria a minha reação diante daquilo? Porque às vezes nós queremos massacrar o nosso próximo, só que veladamente, se tivéssemos oportunidade na situação dele, nós não faríamos idêntico, mas a gente faria bem próximo daquilo que ele fez. Tanto é que o Chico Xavier fala, tem um comentário dele que é muito assim, ácido até, né? Mas que dói a gente, mas em parte ele tem até razão. Perguntaram para ele sobre os criminosos, né? Ah, Chico, tem tanto criminoso, né, na Terra, tem muita gente fazendo coisa errada, o que você poderia dizer para nós sobre isso? E a resposta dele foi inusitada, né? Para mim até foi chocante. Ele disse assim: a diferença entre os criminosos e nós é que nós não fomos descobertos, porque às vezes a gente tem, né, más inclinações que a gente esconde até da gente mesmo. A gente fala: nossa, eu estou pensando isso, nossa, eu não posso admitir, mas a gente gosta. Tanto que as tentações, diz o Chico novamente. O que é tentação, Chico? Tentação é uma coisa que a gente corre, mas desejando que ela nos alcance. Porque a gente só vai cair naquilo que a gente gosta, né? Se a pessoa gosta de beber, ele fala: as más companhias. Não,
Você foi lá porque você gosta. Né? Ele foi fazer coisa errada. Você estava lá porque você também. E os espíritos inferiores, os ignorantes, só vão nos pegar naquilo que a gente intenciona. Eu vou dar um exemplo aqui, não quero nesse exemplo falar de mim, mas eu tenho um testemunho. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sou alérgico a álcool. Pode passar álcool assim em mim que vira levanta ali uma cara gigante. E Deus escreve certo, porque se eu pudesse beber bebida alcoólica, eu acho que eu beberia de carinho. Né? Porque eu tenho. Vocês estão vendo hoje, mas há 25 anos atrás eu fiz cirurgia bariátrica, eu pesava 142 quilos, eu era bem gordão. Né? E se eu não tivesse feito a cirurgia, acredito que hoje eu não estaria aqui no plano espiritual, porque eu estava com pressão alta, diabetes, e eu não conseguia controlar. Eu emagreci 22 quilos, agora eu posso comer alguma coisa diferente. Uma semana eu já tinha engordado 8 quilos. Porque o desequilíbrio, e eu acredito que ainda deve estar em mim ainda, de vez em quando eu passo mal, né? Eu vou comer, eu ainda meto o pé na jaca, não meto totalmente o pé na jaca, porque a bariátrica daquela não deixa, né? Ela me controla ferrenhamente. Mas quando a pessoa vê que ela tem uma predisposição para a bebida alcoólica, afasta-te dela. Você vai pescar? Vou pescar. Vou pescar com os amigos para espairecer, que eu parei de beber e tal. Não, eu vou pescar, então que distrai. Então tá bom. Vai eu, fulano e Beltrano. Que beleza, vai pescar? Vai pescar. Vamos levar 3 varas de pesca cada um para a gente, né, reveza as varinhas de pesca e tal, não sei o quê. E que mais vocês vão levar? Vão levar o barco, nós vamos levar atrás de pesca, nós vamos levar, passar lá, pegar os lambari, vamos pegar os apetrechos, a massa, né? Também com massa, leva um pouco de ração, para separar e tal. E 16 fardinhos de Heineken. Mas você não pode beber? Mas não. Eu vou tomar 2. 2. Toma vergonha. Você vai voltar calibrado. Então nós temos que ter essa visão, né, de conhecermos a nós mesmos. Porque nós às vezes estamos tentando tampar o sol com a peneira, né? E devemos ver aonde eu estou errando. Porque se você está num relacionamento difícil com alguém, qual é a parte criticável dessa dificuldade no relacionamento com alguém? Porque nós temos que ter em mente, né, que a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Tudo da criação de Deus é harmonioso, né? As estações do ano, elas são uma após a outra, tudo encadeado, né? As águas do rio sempre vão correr para o mar, né? Então tudo, mas às vezes parece que as coisas para nós não estão dando certo e nos encontramos quase todos nós acelerados e invigilantes, com a nossa responsabilidade de contribuirmos para o bem comum, a reinar também por nosso intermédio e darmos a nossa contribuição. O mundo está muito rápido, então a gente está olhando que a nossa situação às vezes é muito boa, mas você está olhando no Instagram, o Facebook do fulano, parece que ele está melhor, que a foto dele está sempre, né? Ele está alegre, e ele está tirando foto da comida, e a comida que ele está comendo é exótica, parece que a gente não. Meus amigos, agradecemos o que nós temos. Moramos numa região tranquila, numa cidade que nos abriga, com condição de trabalho, com condição de saúde, né? Na família que nós precisamos, nós estamos encarnados. André, mas será que eu precisava encarnar com aquele pessoal da minha família? É difícil. Quase todos nós vamos encontrar dificuldades nos nossos relacionamentos familiares. Eu tenho problema de relacionamento familiar. André, tenho. Mas eu tento amainar, relacionar bem, fazer a minha parte. Porque não adianta ficar cobrando do meu familiar se eu não fizer a minha parte de melhoria. E eu coloquei no finalzinho aqui para a gente refletir, mas e se eu estou sofrendo? Se eu estou fazendo tudo o que eu preciso e mesmo assim eu estou sofrendo?
para nós. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os que choram, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores e os ricos de coração. Se você estiver fazendo a sua parte e está sofrendo, está tudo certo. Porque o próprio livro de Mateus diz que você é um bem-aventurado, se você está fazendo a sua parte. Porque às vezes aqui você não está levando vantagem alguma, parece que você só está levando prejuízo. Mas, meus amigos, quem precisa ver o nosso jeito de ser, que é Deus, Ele está sempre vendo. E às vezes agora você não teve vantagem, mas lá na frente, talvez na próxima encarnação, ou na hora que você desencarnar, os seus amigos verdadeiros estarão te aguardando. E com certeza a alegria vai ser enorme. Lembrados disso. Porque nós queremos ter amigos? Queremos. Nós queremos que os nossos familiares estejam bem? Queremos também. Excelente maneira de se perder alguém. Perder alguém é prendendo. Se eu quero que a pessoa faça o que eu quero que ela faça isso, eu não aceito que ela saia para lá, eu começo a cobrar demais, certamente essa pessoa vai começar a correr de mim. Não vai ter um bom relacionamento comigo. Tratarmos bem as pessoas, sermos gentis, sermos educados, sejamos dóceis, né? Que é o ensinamento do Cristo. O amor, meus amigos, liberta. A confiança estreita os nossos laços. A alegria aproxima as pessoas. E a bondade cativa. Poxa, que maravilha! Sim, mas o que disso? Qual dessas prerrogativas você tem usado nos seus relacionamentos? Seja com a esposa, seja com o marido, seja com o filho, seja com o companheiro de trabalho. Olha, mas amor no ambiente de trabalho, sim. Se você for um cara amoroso no ambiente de trabalho, com seus amigos, com certeza você vai estar bem. Quer ver que eu vou dar um exemplo aqui que a gente vai pensar? Pensa numa pessoa que você gosta. Seja lá onde for, relacionamento antigo, de quando você era criança, pensa naquela pessoa que você... Eu lembro da minha avó, mãe da minha mãe. Eu chegava na minha avó, eu sou um dos netos mais velhos, né? Ela já é desencarnada. Eu chegava lá, a avó tratava bem, ela, eu fiz um bolo de laranja que você gosta e tal. Eu nem ligava muito para café, mas o café da minha avó, ela falava, vamos passar um café, Andrezinho, e tal. E a avó era um doce comigo. Quando eu lembro da minha avó, eu me sinto bem. Eu não tenho filhos, mas será que tem alguém que lembra de mim como eu lembro da minha avó? Ah, mas deve ser, deve ter. Porque minha avó era muito generosa, muito amável, muito gentil. Eu sou amável, generoso e gentil? Pensamos, porque isso gerou em mim amor. Isso gerou em mim confiança com relação à minha avó. Me gera alegria. Se eu estou me acabrunhando, puxa, o que será que minha avó me diria agora? Porque ela é extremamente bondosa. Então, façamos a nossa parte do bem. Não fiquemos esperando, não. Porque como eu tenho tratado as pessoas no meu relacionamento? Ah, André, você não trabalha lá comigo. O pessoal do meu trabalho é muito ruim. Você quer fazer parte do muito ruim com eles ou você quer fazer parte do muito bons sem eles? Qual é a patota que você quer entrar? Temos que ter consciência disso, porque só depende da nossa postura. Porque, em verdade, todos nós desejamos isso. Salvação e felicidade. Todo mundo quer ser feliz e quer ser salvo, não é isso? Pois bem, fora da caridade não há salvação. Isso é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então eu quero ser salvo? Começa daí, eu tenho que ser caridoso. Mas basta? Não. Na questão 886, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus?
Mas eles precisam fazer esse tipo de pergunta? Precisa. Porque às vezes a gente pensa, o que é caridade? Eu dei 50 reais para alguém. É caridade? É caridade. Mas é a caridade que Jesus, como Jesus entendia, como ele entendia, ele é a caridade? Se eu comprar uma rifa de alguém, é caridade? É só isso caridade? Como entendia Jesus? E meus amigos, olha a resposta que os Espíritos deram para Allan Kardec. Benevolência para com todas as pessoas. Aí é que é a dificuldade, porque a gente é benevolente, às vezes até somos, muitas vezes nós somos benevolentes, mas nós somos benevolentes para com todos, ou só para aqueles que nos interessam, ou só para aqueles que nós temos alguma expectativa? Vamos pensar. Indulgência para com as imperfeições alheias. A gente geralmente tem bastante indulgência, bastante mesmo indulgência, mas para as nossas imperfeições. A alheia não. Fulano, você fazendo isso, a gente é o primeiro às vezes, né? A jogar na cara da pessoa que ela fez algo de errado. E ele está falando para ser indulgente para as imperfeições dos outros. Compreendamos, porque em verdade, ou hoje, amanhã, ou depois, eu também vou errar. Eu preciso também que me perdoe, porque às vezes eu estou nervoso, às vezes eu me pego no trânsito ainda bravo com alguém, ô lesma, tá? Será que eu vou buzinar? Menos, buzina não vai dar briga, espera um pouquinho, aí resolveu a situação, você sai bravinho, né? Cantando o pneu do carro para demonstrar que você está insatisfeito. Poxa, mas dava para o indivíduo que estava na sua frente sair correndo e fazer loucura? Não dava. Mas a gente não tem indulgência para com as faltas alheias. E mais, que é muito grave, perdão das ofensas. Eu não tenho nada contra o indivíduo, realmente não estou nem aí com ele. Eu perdoo, mas eu não quero nem ver ele pintado. E Deus é grande. Uma hora ele vai pagar. Eu perdoei? Não perdoei. Não perdoei. E não é assim, perdão às vezes das ofensas. E também não está escrito perdão de ofensas se não for grave. É perdão das ofensas. O apóstolo, inclusive, estava com dúvida, né, Senhor? Quantas vezes eu devo então perdoar? 70 vezes, 7 vezes? Sempre. Perdoar sempre. Meus amigos, não é fácil, porque a gente vai levando burdoada da vida constantemente. Chega uma hora e fala, parece que os outros estão achando que eu sou tonto, né? É, mas o tonto é quem não perdoa. Porque, em verdade, quando nós não perdoamos, nós estamos segurando uma brasa quente, sabe aquela brasa viva que você tira assim, já está vermelhinha, e você põe na tua mão, aquela brasa quente, esperando a pessoa passar para você jogar a brasa quente nela, para queimar ela também. Mas quem vai ser mais queimado se ela demorar? Você. Então, perdoa, não pega essa brasa quente para você, porque às vezes a gente fica sem perdoar e aquilo a gente fica remoendo, a gente nem lembra mais porque a gente está bravo com a pessoa, mas a gente está bravo, e isso não nos faz bem, com certeza. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel tem esse trecho que eu achei fenomenal para a gente ler nesta noite. Perdoar é olvidar, é esquecer a sombra, buscando luz. Não é dobrar os joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando bem, criando harmonia, pelos quais aqueles que nos entendam de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Porque a gente fala para alguém fazer alguma coisa, mas a gente não faz aquilo que a gente falou, que a gente recomendou. Mas quando a gente faz alguma coisa, não precisa falar. Só o ato de você fazer, isso convence. Chico Xavier, muitas vezes, na sua lida
ao longo dos anos, o pessoal duvidou da mediunidade dele, da bondade dele, da sinceridade dele. E às vezes ele queria até revidar. E Emmanuel dizia para ele: Chico, deixa para lá, continua fazendo a tua semeadura do bem. E quando hoje nós ouvimos falar de Chico Xavier, só coisas boas nós sabemos dele. E aqueles que tentaram denegrir, nem a gente tem noção de quem seja. Porque em verdade, meus amigos, todos nós estamos necessitando, todos nós, de amparo e de auxílio. Porque todo aquele que se encontra comigo no caminho da vida pode me ajudar a levantar na minha queda futura. Porque às vezes eu estou tratando a pessoa de qualquer jeito e trato até mal. Eu falo, não posso esperar nada dele. Mas quem sabe, na hora que eu estiver voltando para Votuporanga, o meu pneu furou. E aquele que eu tratei mal é o que parou para me socorrer. E que vergonha para mim que eu não dei a devida atenção e ele parou para me ajudar. Lembremos que todos nós precisamos uns dos outros. Eu não preciso de ninguém. Espera aí. Você comeu pão hoje? Eu comi. Manteiga? Um cafezinho da manhã? Sim. Tinha café? Tinha. Tinha leite? Tinha também. Olha, tinha até um suquinho de laranja. Oh, que maravilha! Quem fez o pão? Quem fez a manteiga? Quem tirou o leitinho da vaca para pôr lá no teu? Nós temos que precisamos, todos nós, uns dos outros. Agora nós estamos precisando que alguém tome conta da energia elétrica lá da usina, para ela chegar aqui para deixar um arzinho refrescante para nós e a gente poder assistir no Data Show. Então nós precisamos uns dos outros. Nos tratemos com bondade, com gentileza, com respeito. Quem ganha? Quem assim procede. Porque não esquecermos de cativar as pessoas em nossa caminhada terrena. Porque às vezes eu estou tratando mal a pessoa que convive comigo. Eu não estou dando devida atenção para ela. Atento, faz a sua parte do bem. Porque quem ganha somos nós. Peguei esse vídeo aí antigo porque essa senhora é da novela, né, lá da Globo, Viver a Vida. Ela deu esse testemunho já antigo, mas é muito pertinente para a noite de hoje, porque a gente já fala, eu tenho tanto problema, vou ficar preocupando com isso, com aquilo, a vida é muito problemática. Vamos ouvir aí o relato dela. E dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião, a única legada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiava em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fizer assim, quando você melhorar, se eu fizesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar, nunca melhorei. Cada vez eu sou pior. Essa graça me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com as pernas tortas, que marido vai querer uma esposa aleijada. Mas logo em seguida, chegaram a casa dos médicos que me acompanhavam, meu pai me mostrou mais em cima da casa. Imagina, o coração dela entrando na direita, colocou em forma de interrogação, ela batia toda a porta, a perna direita com ele fratura para cá, a esquerda para cima, e tentar ter filho para morrer no quarto. Eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos, e 6 milagres aconteceram, 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio, o Bigode, e faria agora 67 anos. Está ali, ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu pedi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu pedi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito eu jamais poderia ter filho, 10 anos depois eu tive o
E hoje, Paulo morreu com 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos. Ele fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele. E vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora. Nunca perdi um minuto. Se for difícil, eu coloco fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. Esperança é o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não vai realizar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesmo é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pela tristeza. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro, me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. E jamais esquecermos, meus amigos, que mesmo diante de noite em profunda escuridão, não nos esquecermos jamais. Nada retém o alvorecer de um novo dia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Jesus conosco. Vamos convidar os nossos companheiros da casa, os passistas, que se posicionem para o momento do passe, enquanto eu fará a prece. Senhor Deus, Pai misericordioso, justo e bom. Noite de bênção, Senhor, colhemos todos nós, em observância à nossa vida. Como temos lidado com os problemas que nos encontram e como temos favorecido aqueles que conosco convivem com o nosso jeito manso, pacífico, afetuoso. Por isso, Senhor, rendemos graças a vós, pelas maravilhas que nos concede todos os dias, porque mesmo diante das dificuldades peculiares da vida, muito mais são as vossas bênçãos em favor de todos nós. Ilumina, Senhor, os nossos corações, concedendo-nos bondade, amor, esperança, e envolve, Senhor, o nosso psiquismo, de maneira que possamos estar sempre atentos e em observância como podemos nos melhorar, nos fazendo indivíduos bons, pacíficos, meigos, gentis. Que a vossa bondade, Senhor, possa permear em nós, de maneira que possamos nos encontrar na condição de bondosos, de fazermos florescer ao nosso redor flores de paz, de amor, de bondade, de equilíbrio, porque todos os dias, Senhor, o Senhor está conosco, mas às vezes nós não estamos contigo. Abastece, Pai, a todos nós que aqui nos encontramos, energias salutares, de amor, de esperança e de paz, a envolver-nos ao retorno aos nossos lares, refeitos de bom ânimo, em alegria, em condições favoráveis para continuar a trilhar a nossa caminhada
sempre buscando sermos bons, amorosos, pacíficos, por conseguinte, cristãos. Teu amor em nós, hoje e sempre, que assim seja. Então, nós queremos, primeiramente, agradecer o André, agradecer a nossa gratidão por ter atendido o pedido da casa, estar aqui conosco, nesta aula que ele proferiu para nós, e que ele possa retornar à cidade de Votuporanga, no Grupo Espírita Maria de Nazaré, levando o nosso abraço aos queridos companheiros de lá, viu, André? E quero também agradecer a todos pela nossa macarronada, né, que foi no domingo, sábado, maravilhoso, um sucesso, como sempre. Agradecer a todos vocês que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que novamente a nossa macarronada fosse o sucesso que sempre é e sempre será, exatamente pelos corações amigos que nos auxiliam aí nessa empreitada, né? Auxiliam a casa. Então, imensa gratidão aos benfeitores amigos, posso abraçar a cada um de vocês neste auxílio que vocês prestaram também à casa. Nós vamos agora pedir para o André, então, fazer o sorteio das três delícias, né, da nossa padaria. Pega o número, Paulo. 63. Então, tira. Ou então pegar alguém que chegou bem cedinho, né? Número 5. Número 5. Vamos dos primeiros. Pode pegar. Ah, é? Olha, eu combinei, viu? Não sei se ele é da casa. Do exemplo. Pode falar outro? 32. 32. Acho do lado. Foi lá. Só já está lá. Quando o lanchinho está já. Não, você falou da palavra. E eu vou pegar. Que número que é o último? 63. 63? 59, então. Ele já chegou mais pro último, né? Ele pegou o começo, meio e fim. Ah lá, tá vendo? Aí chegou um pouquinho atrasado, né? Mas muito bem. Precisamos ver isso aí, porque, olha, esse povo ganha toda semana, vocês já viram? Eu tenho um sobrinho que quando ele participar de livro no domingo no final do ano. Então, muita paz a todos, que tenhamos uma semana realmente iluminada nas reflexões da mensagem também que nós recebemos nesta noite. Então, vamos lá para o nosso jardim, para a nossa água, os pãezinhos maravilhosos, e que Jesus abençoe cada um.